Muito bem. E tem mais alguns livros que eu quero indicar, que é de uma trilha do Robert Dilts. Robert Dilts, que é o diretor, né, da Universidade da PNL lá na Califórnia, ele escreveu muitos livros de programação neurolinguística, muitos livros muito bons. Mas ele tem uma trilha específica chamada Estratégia da Genialidade. Ele estudou modelagem de várias personalidades importantes, pessoas que ele admira, e ele fez uma modelagem dessas pessoas. Ele fez uma modelagem de como é que essas pessoas se comunicavam, como é que essas pessoas organizavam suas experiências para ter os resultados que elas tinham. Resultados em diversas áreas, né? Diversas áreas diferentes, né? Eu vou falar daqui a pouco alguns desses nomes que ele modelou. Alguns desses nomes, pessoas contemporâneas, né? Desse século, do século passado, pessoas ainda mais antigas, que obviamente ele não pôde conhecer pessoalmente, mas aí ele teve acesso a manuscritos, teve acesso a formas de aprender, né, sobre essas pessoas. E aí ele escreveu 3 livros, né, 3 livros de modelagem chamados A Estratégia da Genialidade. Eu tenho 2 deles aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Dá para ver aí? Tá meio estourado, né? Ó, Estratégia da Genialidade. Ele tá modelando 3 pessoas aqui, ó. Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho, afasta. Aí, pronto. Aí, aí Ó, ficou bom. ele tá modelando Freud, ele tá modelando Leonardo da Vinci e Nikola Tesla. Então, imagina, a gente tem um livro onde ele está modelando gênios, né? Gênios diferentes, mas gênios naquilo que eles faziam. Então, tem um modelo muito legal aqui. E eu tenho esse aqui também, ó. Deixa eu ver se consigo. Eu acho que é a luz. Estratégia da Genialidade. Esse é todo focado no Albert Einstein. Então, é focado na estratégia, na modelagem do Albert Einstein. E por que eu quis falar, né, principalmente dos livros de modelagem, né? Porque é a essência, primeiro porque é a essência da PNL, né, a modelagem, e segundo para deixar uma pulguinha atrás da orelha, assim, né? Quem vocês vão escolher para modelar? Né? Quais são os modelos que vocês têm no mundo que vocês admiram, né? E encontrar esses modelos, né? E também para fazer o link com a aula de hoje, né? Hoje eu vou falar da técnica da estratégia Disney, né? E foi por muito tempo, né? O Robert Dilts fez essa modelagem do Walt Disney. E aí você pode me dizer, tá, mas o Walt Disney já tinha morrido, né? Quando o Dilts fez essa modelagem. Sim, ele já tinha morrido, mas ele tinha uma empresa, né? Nessa empresa estava registrado muitas coisas que ele fazia, processos de criatividade que o próprio Walt Disney tinha e que ele implementou dentro das empresas. Né? Imagina, primeiro, né? Ele pegou um bicho que ninguém gosta, que todo mundo tem nojo, e transformou num dos personagens mais queridos, né? Dos desenhos animados, né? Que é o Mickey. Imagina a ideia, né? Vou criar um rato para as crianças amarem. E aí a gente já começa a pensar, tá, mas o que será que fez ele pensar que daria certo? Né? Tem até um filme chamado Wall antes do Mickey. Mostra um pouquinho desse processo, né? E o que fez ele escolher pelo rato. Mas o Walt Disney era extremamente sonhador. Ele era extremamente sonhador e transformava os sonhos, né? Aquilo que ele sonhava, ele conseguia transformar em realidade. O fato, né, de existir, por exemplo, um parque da Disney, que é um parque americano, na França.
né? Na França, onde muitas vezes você vai falar inglês e eles não te respondem, porque eles querem falar francês. Né? E aí, o Walt Disney transformou isso numa realidade. Hoje existe um parque de diversões, né, o Walt Disney, na França. Então, existe um processo de colocar a nossa mente para funcionar que faz com que os sonhos se realizem. Existem outros processos que fazem com que os sonhos não se realizem. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que funcionam, então, esses processos. O que o Walt Disney falava, né? Uma das frases dele. Um dia aprendi que sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia, eu já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Olha o modelo mental dele, né? Ou sonhar. Não é para descansar. Eu quero sonhar porque quando eu sonho, eu me conecto com a minha criatividade, me conecto com os meus desejos, me conecto com aquilo que eu estou buscando, o que é importante para mim. E como é que funciona, né? Baseado em quais conceitos está a estratégia Disney, essa modelagem da estratégia Disney? Normalmente, nós temos um sonho em algo que eu desejo, ou algo que eu sonho, e a primeira coisa que eu faço quando eu tenho esse sonho, qual é? Sonhar. Então, eu vou me conectar com uma identidade minha, que é uma identidade sonhadora. E quando eu me conecto com essa identidade sonhadora, eu começo a acessar a minha criatividade. E aí eu começo a imaginar as coisas que podem acontecer, eu começo de alguma forma, criar, começo a imaginar como vai ser, os ganhos que eu vou ter, como vai ser bom, fico empolgado, bah, que legal, né? E aí o que a gente faz? Muitas vezes, o que a gente faz logo em seguida, depois que a gente sonha? Eu começo, de alguma forma, a colocar algumas coisinhas assim, poxa, mas será que vai funcionar? Será que vai dar certo? A gente chama isso de crítico. A gente começa a criticar o sonho. Então eu começo a sonhar, por exemplo, ontem, né? Eu estava conversando com o Alex sobre possibilidades das novas turmas, né, de PNL. Mudanças que a gente pode fazer nas próximas turmas, né? E daqui a pouco eu estou sonhando, eu estou imaginando, eu estou criando aqui. E daqui a pouco eu posso dizer, mas como é que a gente vai fazer isso? Tem esse problema aqui, né? Essa técnica aqui, como é que a gente vai fazer? Pronto, começa a criticar. Começa a botar empecilhos, impedimentos. E aí, quando eu começo a criticar, o que acontece com o meu sonho? Perde força. Não acontece, perde força, perfeito. Ou seja, eu estou sonhando, eu estou empolgado, e daqui a pouco eu critico esse sonho e o meu sonho perde força. Esse é o processo que muitos de nós fazemos para destruir os nossos sonhos. Eu começo a planejar uma viagem, eu começo a imaginar como vai ser, eu começo a, daqui a pouco, sabe, começar a pensar como é que eu vou fazer, e daqui a pouco eu penso, mas olha só, o dólar está subindo agora, tu sabe como é que é, né? Poxa. E pronto, comecei a criticar. Quem sabe eu fico no Brasil, então, né? Em vez de viajar para fora, eu fico no Brasil, aí fica no real. Pronto, já destruí meu sonho. Então, começamos a observar de que existem pessoas que sonham e em seguida colocam esse crítico e o crítico destrói o sonho.
Percebe? Aqui eu vou falar de 3 identidades que nós temos. Todos nós temos dentro de nós. Eu falei do sonhador, que é uma identidade que eu tenho que me permite sonhar, me permite ser criativo. Mas eu tenho também essa identidade do crítico dentro de mim. E quando eu critico e eu destruo o meu sonho, ele perde força, eu vou me contentar com menos. Então, como é que o Walt Disney fazia? Como é que é a estratégia Disney para o sonho não ser destruído pelo crítico? O que ele fazia? Primeiro, deixa sonhar. Deixa o sonho acontecer. Não critica o sonho. Nesse momento que você está sonhando, apenas sonhe. Deixa a parte sonhadora sonhar. E quando a parte sonhadora sonha, ok. O que eu vou fazer em seguida? Lembra? Se eu entregar para o crítico destrói o sonho. Então, eu vou entregar para uma outra identidade. Em vez de entregar para o crítico, eu vou entregar para o realizador. Existe dentro de mim uma outra identidade, uma identidade realizadora. Tem uma parte do Marcelo que é sonhadora, mas tem uma parte do Marcelo que é realizadora. E quando eu entrego o sonho para o realizador, o que o realizador vai fazer? Ele vai começar a planejar. Ele vai começar a pensar o que ele precisa fazer, ele vai pensar qual é a logística, ele vai pensar quais são os passos que ele tem que dar, ele vai planejar o sonho. Lembra o que a Melina falou? Quando eu entrego o sonho para o crítico, o meu sonho perde força. E quando eu entrego o sonho para o realizador? Ele ganha força, né? Ele se transforma em algo mais concreto. Lembra? Ele está no mundo dos sonhos. É uma coisa ainda meio abstrata. Mas quando eu trago para o realizador e eu planejo, a coisa se transforma em concreto. Aquela ideia abstrata, aquele sonho que eu tinha, começa a tomar forma. Começa a, de alguma forma, ser construído. Eu já estou planejando. E aí tem um pressuposto, né? Se eu estou planejando é porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu só preciso planejar como vai ser. Então, quando eu entrego o meu sonho para o realizador, ele ganha força, ele está mais forte. E agora, o que eu posso fazer com esse sonho? Agora que eu já sonhei e eu já planejei, qual é o próximo passo? É possível que tenha falhas no meu planejamento. É possível que tenha questões que eu não tenha percebido. Então, agora sim, eu vou entregar o meu sonho para o crítico. Agora eu quero que ele olhe e critique. Antes ele destruía o sonho porque o sonho não estava bem construído. Ele era uma ideia. Mas agora que o realizador me ajudou a planejar, a única coisa que eu quero que o crítico faça é olhe o que eu posso melhorar nesse planejamento. O que eu posso dar uma atenção para melhorar a partir de agora nesse planejamento. Vai acontecer. Eu já planejei, ele vai acontecer. Só que agora, crítico, eu quero que você veja o que eu posso melhorar aqui. Agora o crítico não tem mais força para destruir o sonho, porque o sonho ganhou força. Ele está bem construído. O que eu quero dizer com isso, então? Todos nós temos essas 3 identidades: o sonhador, o realizador e o crítico. Só que quando eu entrego o sonho para o crítico destrói tudo. Quando eu entrego o sonho para o realizador planeja e entrega o sonho para o crítico. E agora o crítico não destrói o sonho,
Ele destrói o planejamento. Ele melhora o planejamento, a bem da verdade. Ele entra não como alguém que vai destruir, mas como alguém que vai contribuir. A hora de sonhar é a hora de sonhar. A hora de realizar é a hora de realizar. A hora de criticar é a hora de criticar. E quando você consegue criar esse sistema, você pode usar isso tanto para os teus sonhos pessoais, mas imagina isso, por exemplo, dentro de uma empresa. Se eu tenho uma equipe de 3 pessoas, uma delas é mais sonhadora, a outra é mais planejadora, coloca a mão na massa, e a outra é mais ponderada, gosta de avaliar. Eu formo uma boa equipe. Cada um deles vai fazer o seu papel e o sonho vai se realizar. O Walt Disney fazia isso. Ele tinha salas de reuniões onde era a sala dos sonhadores. Nessa sala é proibido criticar, só pode sonhar. Você entra nessa sala, sonha, imagina o que você quer. Agora vai para outra sala, sala do realizador. Aqui também não pode criticar, aqui só pode pegar o plano e colocar em ação. Construir o plano. Bom, agora sim, vamos entregar para o crítico e o crítico vai observar possíveis melhorias. O sonhador, vou falar um pouquinho agora sobre essas identidades. O sonhador, ele tem um estímulo mais visual. Enquanto eu estou sonhando, eu estou vendo imagens, eu estou imaginando, sabe? Eu estou pegando questões onde eu experimentei sonhar, experimentei ser criativo, experimentei uma liberdade de sonhar. E nós vamos fazer uma modelagem desse sonhador. E eu vou pedir para você se conectar com o momento que você produziu resultados positivos sonhando. E você vai fazer essa modelagem do sonhador. O realizador, ele tem um canal mais sinestésico, né? Sabe aquela coisa assim, ele não pensa, ele age, né? Ele não fica imaginando, sonhando. Não, ele pega e realiza. É mão na massa. Ele é mais sinestésico. E aí eu vou pedir em algum momento para você se conectar com essa identidade realizadora, onde você entrou em ação e produziu resultados na tua vida. Já o crítico, ele tem mais o canal auditivo, né? Aquela coisa de você ponderar, de você ficar no diálogo interno, sabe? Pensando, né? Avaliando, criticando. Mas que seja um crítico construtivo, né? Um crítico que ajude. Não aquele crítico que vem para acabar com tudo, não. Um crítico que ajuda o teu plano a ficar melhor. E aí eu vou pedir para você imaginar um momento que você estava muito sonhador, que você estava criativo, que você sonhava, que você tinha ideias, um modelo seu da tua vida onde você estava muito sonhador. E eu vou pedir para você ir para lá. E você vai entrar nesse espaço do sonhador e vai vivenciar essa identidade. E aí eu quero que você crie uma âncora, estando lá. Um gesto, que vai ser o gesto quando você está conectado com a tua identidade sonhador. Teu gesto de sonhador. Você vai criar esse gesto. Depois é hora de criar a segunda âncora, né? A âncora do realizador. Vou pedir para você olhar para o sistema, imaginar um momento em que você foi realizador, que você colocou a mão na massa, que você realizou. Você vai para lá, vivencia esse momento e cria a tua âncora do realizador, a âncora 2. E agora é hora de criar a terceira âncora. A âncora 3, a âncora do crítico. Lembra de um momento em que você foi crítico, um crítico construtivo,
teve bons resultados, gostou dos resultados que você teve, vai para lá. Vivencia e cria essa âncora 3. Passei pelos 3 espaços, criei as 3 âncoras. Agora eu vou pegar meu sonho, entregar para o sonhador sonhar esse sonho. E aí eu ativo a âncora 1. Agora que o sonho está criado, para o espaço 2. Levo para lá o sonho para ele possa planejar o sonho a partir de agora. E aí planeja, ativa a âncora 2 e leva a pessoa para o 3º estado, crítico. Ela vai experimentar, vendo, ouvindo e sentindo, e ativamos a âncora 3. Esses 3 formaram uma boa equipe. Como é que ficou o plano depois de passar por isso? Se atingimos o objetivo, ótimo. Se ainda o crítico apontou alguma oportunidade de melhoria, o que nós vamos fazer? Então, vamos entregar para o sonhador. O sonhador vai sonhar como é que a gente melhora isso. O realizador vai realizar. E nós vamos, de novo, entregar para o crítico. Podemos fazer esse sistema várias vezes. Várias vezes. Passando por esse ciclo da estratégia Disney.